Quando você se sente triste, tá bem triste ou com algum problema, o que você prefere? Que a pessoa ao seu lado te dê um conselho, um palpite do que você deve fazer? Ou simplesmente esteja ali com você? Será que a gente está sabendo ficar na presença do outro? E o ficar, eu digo ficar mesmo presente, né? E semana passada eu falei sobre escutar o outro, como a gente às vezes não consegue escutar o outro porque a gente não consegue nem escutar a gente mesmo, e principalmente numa situação difícil, né? Quando a gente está passando por questões difíceis, a presença que mais cura, que mais toca, até eu repostei aqui um texto sobre isso, sobre o Felipe da Reut, que falou sobre a presença que cura. Porque às vezes a presença que cura, gente, é alguém que não fala nada, só diz assim, estou com você, estou aqui com você. Porque às vezes é muito fácil as pessoas estarem a gente nos momentos que a gente está mais alegre, mas quem é que fica quando a gente está no nosso pior momento? E quem é que ouve, a gente escuta a gente, sem dar receitas, sem dar respostas, porque dificilmente, por mais que eu sei que às vezes é o outro que fala, quer ajudar, mas dificilmente a gente tem uma solução, a gente tem um conselho certo a dizer, porque a gente não está calçando o sapato daquela pessoa. Às vezes não é aquilo lá que ela precisa, só ela sabe. E às vezes ela falando para você, ela vai se entender, porque quando a gente fala, a gente é o primeiro que escuta. Então às vezes eu só quero dividir com você uma dor minha. Eu não quero que você me dê uma solução, mesmo porque nem eu estou sabendo a solução. Então às vezes eu falando com você, eu me ouvindo, e você só em silêncio me ouvindo, eu vou entendendo, né? Eu sabendo que você está comigo, eu vou entendendo o que eu posso, o que eu preciso fazer, ou simplesmente não, às vezes naquele momento não vai ter uma solução, mas eu sei que tem alguém ali comigo. Isso é tão importante, né? Aquela presença que cura, aquela presença que no silêncio, senta ali do seu lado e fala, tô aqui, te dá um abraço, tô aqui. Não vai falar faz isso, faz aquilo, ou simplesmente vai falar assim, eu tô aqui, vamos lá naquela padaria comer aquele bolo que você gosta, ou traz aquele bolo que você gosta e fica com você em silêncio, só te ouvindo. Isso é tão precioso, isso é tão humano e tão raro. Então, quando você estiver com uma pessoa, tenta ficar um pouquinho nesse silêncio, nessa presença que cura, nessa presença que fica presente mesmo, estando ali, se emprestando um pouco. Porque quando a gente está triste, a gente precisa da alegria emprestada do outro. Né? E não, às vezes, de uma solução, de uma razão, porque às vezes a pessoa do outro lado quer dar uma razão. Você tem que fazer isso. Não. Eu só quero que você esteja aqui comigo, seja um ombro. E se você não consegue ser esse ombro para o outro, talvez você não esteja conseguindo ser esse ombro para você mesmo. Por isso que eu digo da importância de escutar, de se escutar para poder escutar o outro, e de se acolher para poder acolher o outro, para ser um abraço, uma presença que cura.